O programa Visão Geral do Canal 14 tem por objetivo promover um debate de ideias, lançando alguma curiosidade, alguma informação para o nosso telespectador. E hoje nós temos o prazer de receber Iraídes Barbosa, ela que é escritora e também advogada. E como essa semana é a Semana Mundial da Alfabetização, nada melhor do que trazer aqui uma escritora para a gente falar um pouquinho do hábito da leitura. Quando a gente fala desse hábito de leitura, a gente só tem que lembrar que nesse universo o Brasil ocupa o 27º lugar no mundo. O primeiro lugar é da Índia. Por incrível que pareça, é da Índia. E aqui na América do Sul, nós não estamos bem também não, viu? Enquanto o brasileiro lê 2,3 livros por ano, o garotinho japonês lê 30 livros por ano. Pois é, Iraídes, fechar essa conta é complicado. Agora, a sua parte, eu sei que você, como escritora, está fazendo. Do Barquinho de Papel. Agradeço pela oportunidade, o prazer é meu. O Barquinho de Papel retrata a história de um barco que desejava navegar nas águas do oceano. Ele estava ancorado nas margens do Riacho Macaquinho, na região centro-oeste do Brasil. Ele revelou o sonho para o seu amigo Bem-te-vi, que não acreditou muito no plano do amigo, mas o amigo Bem-te-vi lhe deu uma boa ideia. Com dificuldade, ele chegou até o Rio Maranhão e logo após foi até o Rio Tocantins. O Barquinho de Papel retrata a importância da amizade, da parceria, do companheirismo e da realização de um sonho. Vamos embarcar nessa aventura juntos? Isso é muito bom, principalmente quando eu dei aquela introdução aqui, mostrando a nossa classificação. Interessante que você faz uma sinopse aqui muito boa. Por exemplo, quando você pega a escritora Ana Maria Machado, ela diz que ler um livro é bom e uma tentação irresistível e um direito da criança. Como é que andam as nossas políticas públicas para dar esse direito à criança? Quanto às políticas públicas, deixa muito a desejar. Mas os escritores fazem a sua parte e Ana Maria Machado é interessante porque ela é uma pessoa muito consciente, escritora, professora, mãe, e ela nos conta também que, enquanto mãe, ela lia para os seus filhos e ela costumava interromper a leitura no momento assim de ápice, no momento mais importante, justamente para despertar o interesse de seus filhos. E funcionava muito bem. Mas era uma técnica que ela usava? Sim, uma técnica que ela usava com os filhos dela. E ela diz que foi entendendo o quanto é importante estar conversando, fazendo perguntas, interagindo com as crianças a respeito do texto. Então, não basta somente para o pai ou para aquela pessoa que tem um vínculo afetivo com a criança, fazer a leitura. É preciso estar conversando, apresentando a ilustração do livro, apontando as palavras novas com o dedo, isso a depender de cada idade. O interessante é que você faz uma referência a uma escritora chamada Tatiana Belink, ela que é russa, mas naturalizou-se brasileira. E ela fala uma coisa interessante aqui, né? Que nas casas das pessoas deve ter livro por todo lugar, banheiro, cima da mesa, até dentro da geladeira, se for o caso, é isso? Isso, até debaixo da cama. Ela dizia que tinha livros na casa dela. É verdade. E outra coisa interessante que ela dizia é que nunca viu os avós dela sem livros nas mãos. Daí a importância das pessoas que estão mais próximas das crianças e que possuem um vínculo familiar e afetivo, estar oferecendo o livro e introduzindo o livro na rotina e no dia a dia dessas crianças. Quer dizer, de qualquer forma ou de forma bem positiva, a família interfere diretamente no bom gosto da criança na leitura, é isso, escritora? Principalmente a família, porque a literatura e o livro precisa ser introduzido o quanto antes. Primeiro, através das cantigas, né, de ninar, a contação de história, isso desde
a gestação da criança. A criança ainda no ventre, os pais já precisam se apresentar e conversar, contar histórias. E após, antes mesmo da alfabetização, a criança com 3, 4, 5 anos, é muito importante que os pais apresentem o livro e permita que a criança brinque com ele, que ele conte com esse novo objeto como sendo algo de valor e de grande importância. O interessante é que o seu livro aqui procura fazer também uma introdução, digamos assim, na região centro-oeste. E você dá ao leitor, dá à criança, uma forma de conhecer alguma coisa sobre Maranhão, Tocantins, Amazonas. Isso é importantíssimo, né? Você faz o aluno imaginar, criar uma imaginação, é isso? Foi essa a ideia? Sim, o livro, ele apresenta muito mais do que o próprio texto diz para a criança, daí a sua importância. Quando eu falo que o barco de papel desejava navegar nas águas do oceano e que, para isso, ele precisou ir até o rio Maranhão, o rio Tocantins, o rio Amazonas, a criança vai estar tendo a oportunidade de imaginar toda aquela região, todos aqueles rios, o que acontecia, o que continha ali naquela água doce, quais animais viviam ali, qual era a realidade daquele lugar. Daí a importância de aproveitar o texto em diferentes fases. E quando a criança ainda não é alfabetizada, explora, então, a questão dos animais que estão presentes na história, das ilustrações. Quando a criança é alfabetizada, se o adulto vai fazer a leitura, permita que a criança também leia parte do texto, avance na questão de analisar o que está contido no texto, se é possível estudar a região centro-oeste. Vamos aproveitar que está citado na história e vamos estudar sobre a região centro-oeste. Inclusive, eu transformei essa possibilidade de ir além e de dar uma atenção para o que contém no texto em projeto. Eu preparei um projeto denominado O Livro e a Prática Pedagógica a ser apresentado nas escolas. E no meu projeto, eu falo, além da justificativa, do objetivo, eu sugiro as atividades próprias para serem desenvolvidas para cada faixa etária. Ô, escritora, você enfatiza aqui que o livro também ele pode ser indicado para a criança não alfabetizada. Como é que seria isso? Alguém vai ler para ela, seria isso? Então, se a criança tem 3 anos, se tem 2 anos, eu mesmo tenho uma sobrinha que tem 2 filhas de 2 e 3 anos, o barquinho de papel já foi apresentado para essas crianças, elas ficaram hiper felizes, se interessaram muito em observar as ilustrações e a mãe contou a história, nem leu o texto, contou a história em resumo e chamando a atenção das crianças para pequenas participações dos animais, a questão do barquinho ter um sonho, a questão de observar como é a questão do papel na água, fez uma experiência, inclusive as experiências eu sugiro no meu projeto O Livro e a Prática Pedagógica, que é justamente levar o papel, além da prática de dobradura do papel, porque com a dobradura a gente confecciona o barco de papel, o pássaro, o coelho, os animais que nós citamos no livro. E a gente coloca o barco ou o papel na água para observar qual é o tempo para a decomposição desse papel na água parada, na água em movimento. Então, são diversas as atividades a serem desenvolvidas com a criança, mesmo antes da alfabetização. Esse projeto seu, escritora Iraides, quando você fala do projeto Livro e a Prática Pedagógica, você pretende atingir o alvo da criança diretamente, quer dizer, fazendo que ela se habitue à leitura, seria isso? O objetivo é justamente introduzir a leitura ainda na infância, mas o projeto é endereçado aos pais, aos professores, aos monitores, aos diretores, aos coordenadores, aos adultos e às crianças, porque são os adultos que vão trabalhar esse elemento e esse instrumento que é o livro. Então aqui é o seguinte, dia 29 de setembro, das 8 às 11 horas,
na calçada da Ula, que é na rua Ernesto de Pina. Como é que será feita essa apresentação? Interessantíssimo, porque eu fui atrevida e publiquei o meu primeiro livreto infantil, ainda nesse período de pandemia, quando não é possível o lançamento presencial. Então, no dia 29 de setembro, das 8 horas às 11 horas da manhã, será feita a venda e a apresentação do livro na calçada da ULA, que é a União Literária Napolina, ali no setor Maracanãzinho, e em drive-thru. Então, os pais podem levar as crianças para estar adquirindo o livro autografado pela autora, que vai estar no presente o tempo todo, e de forma segura. Nós vamos estar usando máscaras, vamos usar álcool em gel, vamos entregar o livro embalado e esterilizado, e os pais não precisam sair do veículo. Será um evento que eu vou contar com a participação de algumas escritoras de Anápolis, Natalina Fernandes, Simone Ataíde, já confirmaram a participação. E antes disso, no dia 19 de setembro, às 16 horas, será feito o lançamento do Barquinho de Papel através de live no Instagram, também com a participação de escritores, das escritoras Natalina Fernandes, de Simone Ataíde e do Doutor Falador. Eu estou dando uma folhada aqui, escritora Aíde. Eu estou vendo uma boa encadernação, um bom encarte, bem ilustrado, quer dizer, e eu entendo que o livro que você está fazendo um lançamento com uma coisa de primeira grandeza, digamos assim, em termos literários. Foi uma produção independente, eu fiz pela editora Kelps, mas por minha conta e com muito carinho. Então, eu me esforcei, contei com um bom ilustrador, que é o Dinho Monteiro. Ele entendeu a ideia. Inclusive, eu tenho ilustrações de imagens que eu não relato no texto, justamente para aguçar a curiosidade da criança e ir além do que contém as palavras. Eu tenho uma ilustração das várias etapas dessa aventura do Barquinho de Papel. Eu tenho, no final do livro, um glossário para a criança estar verificando as palavras novas, as palavras diferentes, e um questionário para ser respondido pelas crianças. Também uma excelente atividade a ser desenvolvida pelos pais ou entre as crianças e os seus irmãos. O que eu acho interessante aqui, o telespectador vai ter a oportunidade de ver isso ao adquirir o livro, é que além de você fazer aqui uma belíssima narrativa, você dá uma aula de ecologia aqui, mostrando a fauna e a flora do nosso centro-oeste, né? Quer dizer, mostra aqui a onça, mostra o pássaro. Quer dizer, eu entendo que o livro ele é gostoso. É um prazer essa leitura. Eu já tenho tido resposta de crianças que leram e se apaixonaram pelo Barquinho de Papel. E os demais personagens. No livro, nós citamos o bem-te-vi, o coelho, a gaivota, a onça pintada e os rios da região centro-oeste e outros. Então, é realmente um incentivo ao estudo de tudo isso que está apresentado no Conto Fábula. Só para fazer assim como é que eu diria, uma emoção maior, vai ter durante a leitura algum percalço desse barquinho? Vai acontecer algum problema com esse barquinho? Como é que é? Só para que o nosso telespectador possa despertar nele a vontade de conhecer o conteúdo e a ilustração desse livro. Sim, primeiro, quando ele revela o sonho para o amigo bem-te-vi, o bem-te-vi já fala, olha, não é possível, você está muito distante do mar. Para quem está na região centro-oeste, nós sabemos que no centro-oeste não temos mar, mas ele insiste, e quando o bem-te-vi lhe dá uma ideia que não é levá-lo diretamente ao oceano, mas que é uma ideia, uma alternativa, ele se esforça e faz o possível, mas ele encontra muitos perigos e dificuldades pela frente. Né? Quando ele chega até o rio Tocantins, por exemplo, ele encontra pedras e fica encalhado entre as pedras.
Depois acontecem outras coisas, ele encontra uma onça em um dos rios, ele encontra tempestade no momento em que ele está em um rio. É emocionante, vai ser emocionante. É muito emocionante. Leitura. Deixa, não conta tudo não. Agora, eu gosto de ver aqui que você ressalta a importância na sua narrativa literária de desenvolver a amizade e a parceria, não é isso? Em tudo na vida, principalmente na infância, é preciso que a pessoa perceba que para realizar um sonho é importante a parceria, é importante a amizade, é importante o companheirismo. E o barquinho de papel, ele somente consegue realizar o grande sonho da vida dele porque ele encontrou amigos pela frente que lhe deram apoio e que acreditaram no sonho que para muitos seria impossível, mas que, com a ajuda dos amigos, ele fez um grande feito. Me diz uma coisa aqui, escritor e advogado. O aluno vai montar esse barquinho lá na escola, no seu projeto, é? No projeto, papel e lá monta sim, no projeto, inclusive, o livro eu estou tentando fazer para cada exemplar essa lista de atividades sugeridas, que são as atividades contidas no projeto O Livro e a Prática Pedagógica. Nessa lista, você pode ver que para cada faixa etária tem as atividades sugeridas. E uma das atividades sugeridas, inclusive para todas as idades, é a feitura do barquinho de papel, porque vai estar trabalhando a dobradura em papel. E dá para fazer outros personagens da história com o papel. É interessante que é uma riqueza de detalhes aqui. Por exemplo, crianças de 4 a 5 anos de idade têm uma atividade. Crianças de 6 a 8 anos, outra atividade. Crianças de 9 a 12 anos, incompletos, também têm uma outra atividade. É um enriquecimento aqui de detalhes fabuloso, hein, escritor? Sim, eu fiz toda uma pesquisa e contei, inclusive, com um professor que tem a experiência da sala de aula e do que a criança procura e valoriza em cada momento, em cada série, em cada ano, também para estar tudo alinhado de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, e as atividades sugeridas são interessantes, além de outras que as crianças e os professores poderão estar desenvolvendo. Mas essas eu fiz questão, inclusive, de imprimir para anexar à obra, porque são atividades que agregam valor à leitura. Interessante, você desperta aqui na criança, no cidadãozinho que está fazendo a leitura, você procura despertar aqui uma identificação e localização dos rios Maranhão, Tocantins e Amazonas. Maravilha isso. E você viu que é justamente para a criança que já está alfabetizada. Se ele já está alfabetizado, ele não vai ficar só com a leitura, ele vai além, ele vai fazer um estudo, se ele já estudou a respeito da região centro-oeste, já estudou sobre os rios Tocantins, Maranhão e Amazonas, ele vai fazer uma releitura disso, vai relembrar tudo que ele estudou, mas ele vai avançar nesses ensinamentos que já foram propostos antes. Agora, se a criança não é alfabetizada, é claro que nós vamos estar trabalhando de uma outra forma, trazendo um outro incentivo para estar observando, nossa, existe o rio tal, onde é. Então, é um nível diferenciado, mas que também ressalta a importância do estudo desses rios para localizar onde é a região centro-oeste, onde se encontra o rio Maranhão, onde está o rio Amazonas, né? E isso, e muito mais, porque o professor também vai perceber a riqueza de oportunidades de estar explorando o livro. Sem dúvida. Quando nós falamos isso aqui, é para crianças de 6 a 8 anos. Agora, olha aqui, por exemplo, para crianças de 4 a 5 anos. Tem aqui, ó, desenho e pintura do barco, dos animais, pássaros, coelho, onças. Quer dizer, ele vai se familiarizando e entrando no livro, essa é a ideia.
Não é, escritora? Essa é a ideia. Além dele ver a importância do texto, dele se apaixonar por um conto-fábula, que vai estar explorando os personagens que são capazes de ter um sonho, de ter pensamento, de se comunicar. Ele vai estar brincando. Ele vai desenhar, ele vai pintar esses personagens. Brincando e aprendendo, né? Brincando e aprendendo. É isso que está precisando no nosso país. Desenvolver a leitura ainda na infância. Não deixa chegar até a fase adulta para falar, olha, é importante você ler, é importante você escrever, é importante você estudar. Precisa ser nos primeiros contatos com o livro, essa identificação e o apaixonar pela leitura. Nós estamos batendo um papo aqui muito agradável com a escritora e advogada Iraídes Barbosa. Eu vou ser mal educado, agora esse aqui eu vou levar para minha neta, viu? Faço questão, esse é para você realmente. Muito obrigado, eu gostei mesmo. Eu como fui professor nesse país durante alguns anos, né? Então eu gostei. Eu queria só que você reafirmasse aqui, por exemplo, o dia do lançamento, hora do lançamento, onde vai ser o lançamento, para ficar bem enfatizado para o nosso telespectador, que possa prestigiar o lançamento dessa obra aqui. Eu confesso para você, eu gostei. E quando você ler a história, você vai se apaixonar pelo Barco de Papel. O lançamento será através de uma live no Instagram, @escritora Iraídes Barbosa, às 16 horas, dia 19 de setembro. 16 horas à tarde, no sábado à tarde, justamente para facilitar a participação das crianças. Mas todos estão convidados. Os pais, os professores, os tios, os irmãos, os avós, as crianças principalmente. Eu quero ver a participação das crianças na live. Inclusive, vamos fazer alguns sorteios do livro com o barquinho de papel, com o marca-texto e um caderno de desenho ou de escrita para a criança desenhar ou escrever também uma história interessante. E dia 29 de setembro será feita a venda na calçada da ULA, no período matutino, das 8 horas às 11 horas da manhã, eu estarei lá. E é importante, leve a sua criança para conhecer a autora. Leve a criança para entender que perto dela, aqui mesmo, na cidade de Anápolis, temos inúmeros autores de livros infantis, né, e de outros gêneros, mas as crianças precisam ter contato com esse universo, não só com o livro, mas leve para conhecer a autora pode estar até respondendo a alguma curiosidade da criança. Se a criança quer saber o porquê do barquinho de papel, o porquê de tal ilustração, eu estarei lá com o maior prazer, com toda a segurança, eu vou estar prestando algumas informações para o seu filho. E no dia 12 de outubro, que é o Dia da Criança, compre um livro. O livro é o melhor presente para a criança. E não só para o pequenino, em todas as fases, não é? Se é antes da alfabetização, após a alfabetização, o livro é sempre um dos melhores presentes. Só reafirmando aqui, dia 29 de setembro, ali no Maracanãzinho, drive-thru, é isso? Em drive-thru, com toda a segurança, os livros esterilizados, embalados, já estão embalados. No momento da entrega, será feita nova esterilização, que nós vamos levar o álcool em gel e em spray. Que ótimo, isso é ótimo. Agora, a nossa produção ali já fez um sinal, o programa está tão gostoso, né? Muito bem informado, com informações preciosas. Queria que você deixasse agora no final, Iraídes Barbosa, escritora e advogada, uma mensagem, inclusive, para que nós possamos sair dessa incômoda colocação, viu, meu caro Darlan? Que o Brasil se encontra aí em termos de leitura. Uma mensagem de otimismo para o nosso telespectador, para a criança, para o professor, para o Napolino de uma forma em geral, por favor. Nós temos inúmeros problemas de todas as ordens, em todos os setores aqui no Brasil, e com relação à cultura também não é diferente. Ainda estamos lutando
para valorizar a cultura, para introduzir a leitura na vida de todo cidadão brasileiro. O escritor faz a sua parte, escrevendo muito, produzindo muitas obras. Eu, que sou escritora assumida, que eu tenho 3 anos que eu assumi a escritora que eu sou, tenho produzido muitas obras, e essas obras precisam chegar até as pessoas, porque a minha satisfação, eu estou vendo agora com a primeira publicação, é justamente de levar o meu texto até o leitor, e que o leitor entenda que cabe a ele fazer a sua parte, e que cabe a valorização das obras dos autores nacionais, procurar saber se na sua cidade tem escritores, valorize o trabalho do escritor de sua cidade, de sua região, de seu estado e de seu país. Bom, nós queremos agradecer a Iraides Barbosa, até pela exclusividade do programa Visão Geral do Canal 14, que o lançamento vai ser daqui a alguns dias, ali no Maracanãzinho. Escritora e advogada, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Visão Geral do Canal 14. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu agradeço pela oportunidade. Justamente a informação, a divulgação e a apresentação dos textos que pode estar contribuindo para com o incentivo e a promoção da cultura de leitura. O Canal 14 do programa Visão Geral agradece ao nosso telespectador e convidamos para a próxima entrevista. Muito obrigado. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378.